Em 2020, uma das maiores pandemias da história assustou, claro, o mundo e impôs novos desafios na área da saúde. Organizações internacionais foram colocadas em dúvida e muitas nações minimizaram o avanço da Covid-19, enquanto a doença continua matando milhares de pessoas. E para fazer um balanço sobre a pandemia do coronavírus, convidamos a pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e fundadora do Instituto Questão de Ciência, doutora Natália Pasternak, e o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Doutora Natália, primeiro, muito obrigado por nos atender e como vai? Obrigada a vocês pelo convite. Considerando que 2020 foi meio bombástico, estou bem, espero que vocês também. É verdade. Doutor Júlio, obrigado por estar aqui conosco também. É um prazer, Thiago, estar com vocês, estar com a Natália, comentando a respeito do Covid. Esse ano foi bastante difícil, né, para todos os brasileiros. A gente tem muita esperança em 2021. Vamos ficar atentos aí e ajudando a população através dos meios de comunicação, através de opiniões e colocando bem claramente o que é verdade, o que não é, em relação ao que é divulgado aí a respeito do novo coronavírus. Claro. Bom, antes de falar sobre os fatos efetivamente, eu faço uma pergunta pessoal para os dois. Doutora Natália, que profissional que a senhora era antes e que profissional agora a senhora é, não depois, mas durante a pandemia? Ai, Thiago, acho que eu já trabalhava com comunicação de ciência antes. O que eu posso dizer é que eu tenho saudades quando a minha maior preocupação eram as práticas alternativas no SUS, porque eu nunca imaginei que a desinformação pudesse crescer tanto e que fosse propagada diretamente pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal. Então, foi uma grande surpresa no meu trabalho ter que lidar diretamente com a desinformação promovida pelas autoridades oficiais do país. Eu acho que hoje eu sou uma profissional muito frustrada e muito preocupada com o rumo que o nosso país está tomando. Doutor Júlio, a sensação é a mesma? Para mim foi um ano transformador, né? Eu, eminentemente um pesquisador, né? Trabalho muito com pesquisa em tuberculose, que é outra doença respiratória, em privado de liberdade. E agora trabalhando para o Covid. Durante esse ano, eu estava no Ministério até março, iniciei toda a resposta do Brasil para o Covid, era o coordenador do Centro de Contingência, né, até dia 24 de março, aí mudei, voltei para a Fiocruz, voltei para a universidade, continuei minhas pesquisas, mas apareceu uma nova função, que é essa função que eu não estava acostumado, que é a comunicação. Então, estou tentando, né, de alguma forma, evoluir, ganhar mais expertise nessa área, para informar mais da necessidade que a gente observa dessa disseminação de fake news. Então, do ponto de vista do pesquisador e de uma instituição pública, para mim, é minha obrigação informar também de qualidade. A gente já aproveita, então, para informar o Dr. Júlio, que está indo muito bem na função de comunicação, já pode receber uma nota 10 aí, viu? Deixa eu perguntar para os senhores, então, claro que o ano foi marcado pelo coronavírus, pela doença desconhecida, por muita surpresa, muito susto, mas felizmente a gente já fala e discute nesse momento sobre vacinação. Olha que maravilha, hein? Para as pessoas que ainda têm medo da ideia de vacinar, qual é o recado, a resposta para questões, por exemplo, como a obrigatoriedade, sobre o que chegou a ser cogitado de se assinar um documento antes de tomar vacina? Até mesmo teve uma frase do presidente dizendo que não gostaria de ser responsabilizado se nascesse um rabo de jacaré nas pessoas, veja só. E, por exemplo, tem gente que tem medo de tomar vacina porque diz que veio da China. Vocês sabem bem do que eu estou falando, país origem da doença, ou, por exemplo, sobre a rapidez da produção do imunizante. Doutora Natália, pode começar respondendo para a gente, por favor. Oi, Adriana. São questões bastante delicadas mesmo e que precisam de muito esclarecimento. Sobre a obrigatoriedade, eu acho que fica uma imagem mental na cabeça de grande parte da população, quando a gente fala em obrigatoriedade, de que vai entrar um agente de saúde na sua casa, arrombando a porta, com uma seringa na mão, vai te amarrar numa cadeira e vai te vacinar à força. Então, primeiro, é importante esclarecer que obrigatoriedade não é isso, e que
As vacinas do nosso calendário, ou do PNI, elas já são obrigatórias, só que indiretamente. Por quê? Porque existem várias restrições da vida civil para pessoas que não se vacinam. Você não pode, por exemplo, matricular os seus filhos numa escola pública, prestar concurso público, receber um auxílio do governo como Bolsa Família se você não comprovar a sua carteirinha de vacinação. Então, essa obrigatoriedade que se fala, ela não é vacinação à força, é um absurdo até que isso seja discutido como foi efetivamente discutido no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão é irrelevante. As vacinas já são obrigatórias no Brasil, essa seria apenas mais uma vacina no nosso calendário e passível de sofrer as mesmas sanções para quem não se vacina, talvez com o acréscimo de outras sanções, como, por exemplo, restrição de viagem doméstica ou internacional, porque é um vírus pandêmico. Então, os agravamentos que isso pode trazer para a saúde pública são ainda maiores do que as das vacinas que já estão no calendário. Essa seria a única diferença. Sobre a nacionalidade da vacina, é outro absurdo. Vacina não tem passaporte, elas têm eficácia e segurança, e é isso que a nossa agência regulatória, como qualquer outra agência regulatória do mundo, vai avaliar. Então não faz sentido a gente ficar discutindo de onde veio a vacina. E finalmente, sobre a rapidez com as quais essas vacinas foram feitas, é muito importante a gente ressaltar que isso só aconteceu porque houve grande colaboração internacional de compartilhamento de resultados entre diversos laboratórios no mundo. A gente nunca teve tantos laboratórios trabalhando numa mesma vacina. Esses laboratórios não começaram do zero. Então, eles já tinham plataformas prontas para os primos desse coronavírus, para SARS e para MERS, e essas plataformas foram facilmente adaptadas para este coronavírus. Então, o trabalho da ciência ele não começou do zero, já tinha um trabalho sendo feito. E, principalmente, o grande diferencial para desenvolvimento de vacinas é financiamento. Fazer teste clínico de vacina é uma das coisas mais caras do mundo. Imagina você recrutar 40 mil pessoas e acompanhar essas pessoas durante 6 meses, tirando sangue, fazendo exames, quantos profissionais você tem que contratar para fazer tudo isso. Imagina o tamanho dessa estrutura, é muito caro. E a gente nunca teve tanto financiamento ao mesmo tempo para a produção de uma única vacina. Maravilha. Doutor Júlio também gostaria de comentar o assunto? Eu concordo, assim, eu não vou comentar muito a respeito da obrigatoriedade, acho que a Natália já deixou bem claro isso, eu tenho a mesma posição do que ela. Eu acho que, só complementando, que talvez isso deveria ser liderado pelo governo federal, então essa questão foi para o STF, porque não houve uma liderança do Ministério da Saúde de impor essas sanções que eventualmente possam acontecer para quem não tomar vacina. Então, uma discussão que era eminentemente técnica teve que ir para o STF, por conta da ausência do Ministério da Saúde na condução dessa crise. A questão em relação à origem da vacina, né? Engraçado que a da AstraZeneca e da Oxford também vem da China, né? Todo o insumo vem da China e a própria Anvisa visitou as 2 fábricas lá e certificou que as fábricas têm boas práticas de produção. Então, essas vacinas passam pelos crivos das agências regulatórias e a partir desse momento elas são liberadas. Então, a Anvisa visitou as 2 fábricas, elas vão ser aprovadas ou não pelas agências regulatórias. E se a gente analisa do ponto de vista mais técnico em relação à comparação a essas 2 vacinas, pelo menos o desenho do estudo da Coronavac é muito mais limpo e claro, objetivo, do que da AstraZeneca com Oxford. Então, se a gente for pensar assim, qual é o estudo melhor do ponto de vista do desenho, tecnicamente, é o da Coronavac, comparando com a da AstraZeneca com Oxford. Então, assim, a gente tem que olhar tecnicamente essa questão e a gente está aqui para comentar isso. Tecnicamente, eu não vejo nenhum problema em relação à origem, inclusive eu vejo superioridade em termos do desenho do estudo. Doutora Natália, no começo da nossa conversa, a senhora falou um pouco sobre a questão do negacionismo da doença e é interessante porque nós aqui não somos cientistas, nós somos jornalistas, ao contrário de vocês dois. E a gente já fica surpreendido com tanto negacionismo e, claro, com essa recusa ferrenha das vacinas de muita gente. Para um cientista como a senhora, para uma cientista, obviamente, como a senhora, surpreende mais ainda por que há o negacionismo. Na faculdade vocês também estudam os negacionistas?
Infelizmente, não. E eu acho que é algo que falta na nossa formação como cientistas. Eu comecei a oferecer recentemente, faz 3 anos, um curso sobre comunicação pública da ciência para pós-graduandos lá no meu instituto, no Biomédicas da USP. E por que esse curso? Justamente porque eu acredito que faz parte da nossa formação como cientistas ter contato com as dificuldades da comunicação pública da ciência, com esses movimentos negacionistas, entender o que é um movimento anti-ciência, qual deve ser o meu papel como cientista para combater, porque eu acho que nós cientistas somos muito pouco preparados para lidar com essas realidades. E quando eu comecei a trabalhar com comunicação de ciência, me chamou a atenção esse universo novo de como comunicar, e existem diversos trabalhos científicos que ensinam como você deve comunicar, como falar com negacionistas, como abordar esses movimentos que se apoiam em teorias conspiratórias, e a gente não tem esse treinamento na universidade. Eu não tive na minha formação como cientista, e acredito que Júlio, como médico, também não. Então eu acho que faz falta, e acho que talvez vocês, como jornalistas, tenham ainda mais contato com esse mundo do que a gente. E o doutor Júlio, que pelo visto também já é PhD em comunicação, como é que o senhor rebate os negacionistas? Eu acho que muita educação e paciência. Eu mesmo, eu não deixo de conversar com ninguém. Eu acho que a gente tem que ser educado, convencer, expor os argumentos e tentar debater. Apesar dos argumentos do negacionismo ser muito forte, ser baseado em meias verdades, porque esse é o tipo de construção. Dentro daquele cenário, é construída uma meia-verdade para impor uma mentira. Então, a gente tem que desconstruir isso, sempre respeitando a opinião do outro, com bastante parcimônia. Eu acho que isso traz empatia e, de alguma forma, você consegue convencer da verdade científica a pessoa que não quer acreditar nisso por motivos políticos, por motivos pessoais. Então, eu acho que a paciência é a chave para lidar com esse tipo de pessoa que nega as evidências científicas. Bacana falar em educação e respeito, hein, Tiago? Até porque a gente acompanha tantas discussões ao longo de todo esse período tão mais acirradas e deselegantes, por assim dizer. Gostaria também agora, para encerrar, para perguntar para os doutores, então, sobre um panorama, que ideia, o que esperar para a nossa vida agora a partir de 2021, ano da vacinação. Será que o Brasil vai viver um 2021 todo de procedimento de vacinação, quem sabe até mais do que 2021, o que esperar, assim, a realidade mesmo, porque muita gente acha que logo no primeiro semestre vai se livrar e vai começar uma vida nova, zerada como era antes. Isso nunca mais vai acontecer, para sempre vai existir a preocupação com novas possíveis epidemias. A gente ouviu nesses últimos dias, inclusive, sendo discutido, falado, o surgimento de uma nova variação do coronavírus no Reino Unido, alguns países já se preocupando com a circulação entre as fronteiras por lá. E o que seria essa nova cepa? Pode vir a se tornar um problema grande, doutora Natália? Adriana, eu acho que, primeiro, quando a gente fala de 2021 certamente vai ser um ano de vacinação, 2021 inteiro. A gente vai vacinar as pessoas ao longo de 2021. Então, nós vamos voltar ao normal? Claro que vamos. Isso vai acontecer, mas a gente vai levar algumas lições da pandemia e alguns hábitos também saudáveis. E não é a primeira vez na história que isso acontece. Então, quando a gente fala de minha vida nunca mais vai voltar ao normal, isso não necessariamente é uma coisa ruim, com os aprendizados que a gente teve. Quando a gente teve a epidemia de AIDS, a gente aprendeu a fazer sexo seguro com preservativo. E a nossa vida mudou. Isso foi ruim? Não. Inclusive, isso preveniu a transmissão de várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Depois da epidemia de H1N1 em 2009, todos os hospitais começaram a usar álcool gel disponível nos corredores e isso diminuiu a incidência de doenças infecciosas bacterianas, doenças secundárias. Então, nem toda mudança deve ser encarada como uma coisa ruim, uma coisa que mudou nossa vida e nós queremos a vida como era antes.
Por que não, por exemplo, a partir de agora, continuar andando com álcool gel na bolsa, mesmo depois que a pandemia acabar? Qual que é o problema de depois de você usar o transporte público, você consciente de que você pôs a mão em vários locais onde todo mundo põe a mão, você usar um álcool gel? Tem lições que são saudáveis, sem ficar paranoico, mas levando essas lições. Em relação a novas pandemias, não é uma questão de se elas virão, mas de quando? A gente sabe que se a gente continuar predando o planeta dessa forma agressiva, a gente vai esbarrar em outros animais que são possíveis reservatórios de vírus, animais silvestres e animais de criação também. Então isso é algo que a gente precisa repensar e repensar a nossa relação com o planeta para que ela seja feita de uma forma mais sustentável. Outra coisa que é importante a gente repensar é o investimento em ciência para que ele seja feito de uma forma constante, perene, para que a gente tenha ferramentas de vigilância epidemiológica justamente para conseguir rastrear possíveis novas ameaças. Um bom exemplo disso foi justamente o novo mutante inglês, que foi identificado agora por um sistema de rastreamento. Esse sistema não é para acontecer só durante a pandemia. A gente precisa de um investimento em ciência para que a vigilância epidemiológica seja constante. Em relação a esse mutante especificamente, a gente ainda não sabe se ele é realmente mais contagioso, mais perigoso, como que a gente deve reagir a isso. Eu pediria para reagir sem pânico, porque mesmo que ele seja mais contagioso, as medidas de prevenção continuam exatamente as mesmas. E não é como se a gente não tivesse que se preocupar com a versão raiz do SARS-CoV-2, né? Já estava matando bastante gente. Se aparece um que é um pouco mais infeccioso e conseguiu prevalecer, as nossas medidas continuam as mesmas, talvez tendo que ser reforçadas. Mas o uso de máscaras, o distanciamento físico e social, evitar aglomerações, vai funcionar para esse ou para qualquer outro mutante. Doutor Júlio? Eu acho que para 2021 é um ano de esperança, né? Talvez não vai ser imediata, né? No primeiro trimestre. A gente tem um cronograma de vacinação de 16 meses. Felizmente, agora no final do ano, houve um acerto do Ministério da Saúde em entender que qualquer vacina é importante, em qualquer quantitativo. Existia essa discriminação em relação à origem, que a gente já comentou aqui, e agora não, agora claramente a gente tem uma esperança de ter um quantitativo razoável de vacinas. Então a gente acha que esse ano vai ser o ano da mudança. A gente espera que o Ministério possa adquirir todas as vacinas que estiverem disponíveis no mercado e começar com o grupo prioritário. Depois das 3 primeiras fases, que é previsto para vacinar 51 milhões de pessoas, a gente vai ver uma redução importante de ocupação de leitos de terapia intensiva, vai ver uma redução de pacientes que morrem. Isso é impactante, isso vai ser impactante. Eu acho que a partir do meio do ano a gente já vai ver isso, se a vacinação realmente começar entre fevereiro e março. A gente vai ter de ganho ao longo desse tempo muita coisa. Eu acho que, por exemplo, a Natália já comentou algumas, eu comento, por exemplo, a pessoa que tiver sintoma gripal. Ela sabe que ela transmite não só o coronavírus, mas qualquer outro vírus respiratório. É importante ela entender que ela deve ficar em casa para não contaminar outras pessoas, que ela deve usar a máscara. Isso são hábitos bastante comuns na Ásia, no Japão, China. Geralmente eles utilizam esse hábito e isso diminui a transmissão do vírus nesses ambientes. Então, assim, em relação à ciência propriamente dito, a gente viu nesse ano a importância da ciência. Durante todo o ano a gente comentou ciência aqui. Houve um investimento maciço em ciência, em desenvolvimento de novas vacinas, novas tecnologias, mas a gente viu uma redução dos investimentos em ciência no Brasil. E isso tem que mudar. Se a gente quer ser um país competitivo, um país melhor, com mais oportunidade, a gente tem que fazer ciência de qualidade. Para fazer ciência de qualidade, tem que ter investimento maciço em ciência, em tecnologia, em transformação em benefício da população. Então, a gente espera que esse paradigma seja mudado
e que a população valorize cada vez mais a ciência no sentido de fazer essas transformações tão necessárias. Dr. Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz, infectologista, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e um excelente 2021. Até a próxima. Até a próxima, Natália. Doutora Natália Pasternak, que é microbiologista, também pesquisadora da USP, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e um excelente ano, vamos continuar nos falando. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês e bom ano para todos, Tiago, Adriana, Júlio, que 2021 seja realmente um ano de esperança. Valeu, bom ano. Muito obrigado.